Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos voltando, um pouco mais comedido. Não poderia começar esse vídeo sem deixar de agradecer as mais de 2.000 mensagens que eu recebi lá no Instagram do Horror Gratuito, me felicitando pelo nascimento da minha filhota, Maria Tereza, mais conhecida como TT. Ou a que gosta de berrar por volta de 1h da manhã. É incrível. É um alarme que eu tenho. Eu sei que é 1h da manhã porque ela não me deixa dormir. Mas estamos sobrevivendo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos aí que mandaram parabéns. Querem saber um pouquinho mais da TT? Acompanha lá o Instagram do Horror Gratuito, que eu tenho postado umas fotinhas bonitinhas da minha bebezinha, que agora está ali, deitadinha no colinho, curtindo uma preguicinha. Vamos lá então, vamos voltar à nossa viagem, cara. Sim, fizemos uma boa parada ali no Japão, onde eu falei um pouco sobre a origem do cinema japonês de terror, toda a sua ideia, da onde vem a sua tradição, como eles lidam com as questões de lendas urbanas envolvendo os seus problemas e como eles lidam com isso. E eu havia prometido que iríamos para a Coreia do Sul. Coreia do Sul que hoje domina aí as paradas de sucesso com a desgraça do K-pop. Isso é avassalador, isso com certeza é a pior coisa de horror que eles poderiam fazer, além de ter exportado o grande Chong Li no Dragão Branco. Dito isso, agora voltando aqui para a seriedade que este quadro necessita, a Coreia do Sul, cara, ela é muito rica e muito vasta em diversas vertentes ali do terror. A gente vai ter o terror baseado em elementos como espíritos femininos que voltam para se vingar daqueles que mataram a pessoa que a princípio era uma inocente ou não deveria ter morrido ainda, bem como filmes de vingança. Mas Marcos, não é a mesma coisa? Não. Em um a gente tem um elemento sobrenatural muito gritante acontecendo, enquanto que o outro ele flerta com elementos muito mais pautados na realidade. A gente tem um melhor exemplo, talvez seja a trilogia da vingança, né? Old Boy, filmes que foram infelizmente muito mal adaptados para o cinema norte-americano, aqui muito mais do que no Japão. Cara, se possível, absorva o conteúdo original, não tem comparação. O cinema coreano, quando é feito na Coreia, de fato não é uma adaptação por outros países, cara, é outro nível de qualidade. Eles não poupam sangue, eles não poupam botar tabu na história, é uma loucura, é homem, é o pai comendo a filha, é uma desgraça, é o cara cortando a língua, cara, tudo que tu pode imaginar acontece no nosso queridíssimo cinema sul-coreano. Pra gente entender um pouco mais, deixa eu pegar minha colinha aqui. Para pautar um pouco mais a questão do cinema de vingança e de espíritos vingativos, a gente volta a 1965. Quem viu o vídeo sobre o Japão lembra que o Japão conseguiu mandar um filme de terror para concorrer ao Oscar. E neste mesmo ano, 1965, a Coreia lançou The Devilish Homicide. Cara, o filme é perturbado para um caralho. A madrasta e o primo resolvem matar a nora, que vai voltar ali para perturbar todo mundo num filme com boas reviravoltas, boas atuações. É um pouquinho difícil de achar ele, mas se vocês quiserem eu dou um jeito de enviar para vocês, como sempre. Me procura lá no Instagram do Horror Gratuito que a gente troca uma ideia lá e eu passo para vocês. Voltando aqui para falar sobre a vingança, esses filmes vingativos pautados num lance um pouco mais real, além do Old Boy, a gente tem aí o sensacional I Saw the Devil, que é sensacional, muito bem atuado, é um filme angustiante, o ritmo dele, os personagens são muito cativos, cara, então assim, e isso é uma característica dos sul-coreanos, né? Eles conseguem te vender personalidades pelas quais tu começa a torcer e tu começa a passar aquela aflição de que, cara, a qualquer momento tu pode perder aquele personagem pelo qual tu estava torcendo. E isso é uma coisa que eu gosto muito no cinema coreano. Eles não têm vergonha, eles não têm medo, eles não têm receio de matar um personagem que pode ser muito bem quisto pelo grande público. E isso é sempre muito legal, porque tu tá sempre aflito sobre o que pode vir a acontecer com aquele personagem pelo qual tu estava torcendo. Quando a gente começa a falar do cinema envolvendo o sobrenatural, elementos do oculto e tudo mais, a gente precisa voltar em 1998.
Whispering Corridors. Esse foi o filme que meio que botou o cinema sul-coreano de terror ocultista, sobrenatural em voga. Por quê? Porque, cara, foi mais ou menos nessa virada ali que começaram a surgir os filmes de vingança, espíritos vingativos lá do Japão, e a Coreia começa ali a trabalhar ideias mais originais, porque antes, se vocês forem se lembrar, os coreanos eles buscavam muitas das ideias do Japão, e aqui é uma ideia muito própria deles. Meninas do ensino médio que começam, através de um ritual muito bizarro, se comunicar com, aspas, o outro lado. E isso é feito de uma maneira putamente perturbadora. Cara, quando envolve escola, galera do ensino médio, coisa e tal, já fica aquela coisa meio que perturbadora. Aqui eles flertam muito com alguns lances sexuais, mas nada expositivo. Isso também é outra característica do cinema sul-coreano que eu gosto muito. Não necessariamente eles vão expor as coisas, não necessariamente, por mais que eu tenha brincado, que tem cena do pai comendo a própria filha, não sei o que, lá, não necessariamente eles ficam objetificando as mulheres o tempo todo. Muito pelo contrário, em diversos filmes sul-coreanos a gente tem muito mais uma relação homossexual sendo mostrada em tela do que de fato o homem, a mulher e o homem, enfim. E aí é claro que seria estúpido seguir esse vídeo ou qualquer outro vídeo sobre o cinema sul-coreano e não citar The Tale of Two Sisters, que inclusive teve uma versão norte-americana que tipo assim, velho, esquece. Tem jogo de videogame, salvo engano, baseado no filme, e é um filme putamente perturbador, porque ele vai trabalhar um lado supostamente sobrenatural que vai te incomodar, que vai te trazer apreensão, mas quando ele tem um plot twist lá no final, tu fala, cara, o que eu acabei de assistir? Ele é considerado por muitos o filme mais perturbador sul-coreano já lançado até então. E ele é obrigatório para que tu entenda a importância do cinema sul-coreano, principalmente nessa questão envolvendo o sobrenatural ou não. Fica aí a dica. E aí é claro, cara, que seria muito estúpido eu ignorar a nova onda de filmes sul-coreanos envolvendo zumbis. A gente tem #Alive, a nova série da Netflix, que eu ainda não terminei, mas para o próximo vídeo provavelmente eu vou conseguir trazer uma opinião curtinha sobre, que é All of Us Are Dead, salvo engano é esse o nome, porque eu me confundo com o nome, mas eu acho que isso aí eu comecei a assistir. Tem um pequeno grande problema, já vou adiantar aqui. Eu assisti a 4 episódios. Qual que é o problema pra mim? É um dorama. Então, assim, são episódios de 1 hora, em que tu tem umas cenas muito longas, com os diálogos assim que tu fala, cara, agilidade. E uma coisa que me incomoda muito são as boas oportunidades que aqui se perdem de fazer críticas ao sistema de ensino coreano, que não é ruim, muito pelo contrário. A Coreia, ela se reergueu há 30 anos atrás, quando os seus governantes pararam e falaram, galera, ou a gente muda a educação agora, ou a gente vai ser escravo para todo sempre, vamos fazer a virada. E é fato que a Coreia conseguiu se superar enormemente, cara. Tipo, meu celular é da Samsung, meu carro é da Hyundai, tipo assim, não tô dizendo que, nossa, o Marcos é fã da Coreia, não, muito pelo contrário, eu quero que a Coreia tome no olho do cu por ter exportado tanta banda filha da puta de K-pop, tô brincando, olha a zoeira, mas é fato que eles conseguiram se reerguer a tal ponto de que hoje 3 das maiores marcas do mundo, seja na telefonia, televisão, carros e tudo mais, vai ter algum coreano envolvido ali. Então é um fato isso. E voltando a falar sobre a onda zumbi, Train to Busan, né? Tipo, é impossível tu não ter assistido esse filme ou não ter ouvido falar dele. Ele tem uma continuação que pra mim é muito fraca, mas a gente tem que levar em consideração que exatamente por ser uma continuação se tinha uma expectativa muito alta. O primeiro filme ele é muito bom e vai ter, novamente, uma adaptação norte-americana que ninguém pediu para que fosse ser feita. Vamos ver se vai dar certo. E aí, como eu tenho feito nessa nova temporada do Horror Gratuito aqui, eu vou trazer uma banda, cara, sim, uma banda sul-coreana chamada Traitor. E a relação deles com Train to Busan é que eles se consideram, deixa eu até anotei aqui, a banda que é Busan Death Metal Traitor. Enfim, é uma banda recente, apesar de que eles são formados desde 2013. O primeiro álbum deles foi lançado agora, em 2019, 2020.
por conta da pandemia é meio difícil eles saírem para fazer shows e tudo mais, mas cara, o canal deles tem o álbum completo, é uma banda que mistura nu metal com um death metal extremo, um deathcore muito bem feito, é uma menina no vocal, as letras, como tem a pegada do nu metal, são questionadoras a respeito de problemas próprios, não necessariamente são letras envolvendo terror, mas talvez um horror de sobrevivência, o horror de tu ficar se questionando quem tu é e o que tu faz nesse mundo que não necessariamente te aceita. É uma banda, aspas, aqui ainda adolescente, eu ainda acho que eles vão estourar. Eles têm uma pegada que me lembra um pouco o Jiren Grey, lá do Japão, então assim, vale muito a pena. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link do canal deles. Cara, pra vocês terem ideia, a banda ela é muito boa e tem menos de 1000 inscritos aqui no YouTube. Então se tu gosta de metal, se inscreve lá no canal dos caras, porque vale muito a pena. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Na semana que vem eu venho com a segunda parte, onde eu vou indicar os filmes que eu considero assim, o mainstream do que vocês têm que assistir da Coreia do Sul. E o terceiro vídeo é com aquela coisa, aquelas indicações mais, digamos assim, fino trato. Vai ser um pouco mais pesado, um pouco mais grotesco, e aí a gente vai trocando ideia. Quer dar a tua sugestão? Quer me dizer o que tu acha? Esqueci de citar alguma coisa? Entra em contato comigo lá no Instagram do Horror Gratuito, manda mensagem que a gente troca uma ideia lá e vai evoluindo as ideias aqui dos próximos vídeos. Não gravei o próximo vídeo ainda, então ainda dá tempo de mandar a tua sugestão. Beleza, gurizada medonha? É isso então, muitíssimo obrigado, beijo, abraço, tchau e até a próxima semana. Fui! Valeu! Falou!